Imaginemos a seguinte cena. A sala de cinema escurece, a projeção de um filme muito aguardado começa e a história está fluindo de maneira impecável. Tudo fazendo sentido. Isso, os personagens estão ali conversando num café. Mas, de repente, ocorre um corte brusco na fita. Sem qualquer transição, as mesmas pessoas aparecem no topo de uma montanha. Usando roupas de neve. Exatamente, discutindo um assunto que não tem a menor relação com a cena anterior. Ocorreu um salto temporal inexplicável e os diálogos perderam completamente o nexo. A trama ficou cheia de buracos ininteligíveis. E a experiência de assistir a algo assim gera uma frustração cognitiva imediata, né? A mente humana é programada para exigir continuidade. Com certeza. Quando faltam pedaços importantes, a narrativa inteira entra em colapso, e a primeira reação é procurar desesperadamente a lógica oculta que preenche essas lacunas evidentes. E quando um filme pula assim, a nossa tendência é logo procurar pelos quadros que faltam. E lá em 1915, Sigmund Freud percebeu que a mente humana também estava pulando. Faltava alguma coisa. Havia quadros faltando na experiência diária. Ele chamou esses quadros perdidos de o inconsciente. É com esse mergulho profundo que a gente inicia a análise de hoje aqui no Psi em Áudio. Um texto fundamental. A nossa missão é destrinchar um dos textos mais densos e revolucionários da metapsicologia freudiana. A ideia é extrair o suprassumo dessa obra de 1915 de forma bem didática, entregando material sólido para quem estuda psicologia, seja na graduação, na pós-graduação ou na preparação para concursos. Sem dúvida, um conteúdo essencial para a base teórica. Mas antes da gente entrar de cabeça na teoria, tem um recado fundamental para quem acompanha o nosso canal. O Psi em Áudio acaba de lançar um espaço exclusivo, o Clube Psi. Olha aí, novidade boa. É um ambiente com cursos de aprofundamento na área e vídeos que serão exclusivos apenas para membros. Para ter acesso a esse material de altíssimo valor por um preço incrivelmente baixo, é só clicar no botão Seja Membro. Fica o convite para fortalecer os estudos. Retomando o nosso foco, esse texto do Freud foi escrito num ritmo alucinante, em menos de 3 semanas. Foi muito rápido. Mas o que chama a atenção é que essa pressa não era um arrobro filosófico, né? O que é fascinante aqui é a pura urgência clínica. Porque, ao contrário do que a gente costuma imaginar, o interesse em formular uma teoria robusta sobre o inconsciente não nasceu de uma vontade de criar reflexões abstratas sobre a natureza humana. Não era um exercício de pensamento apenas. De jeito nenhum. O Freud precisava de um modelo mecânico que explicasse os fenômenos diários do consultório. Sem postular a existência de algo além da consciência, ficava impossível explicar a vasta gama de sintomas neuróticos, delírios e comportamentos que os pacientes apresentavam ali na frente dele. E a resistência a essa ideia era enorme, até mesmo por parte do próprio Freud no início da carreira. Totalmente. Antes da gente detalhar o funcionamento desse espaço mental, é preciso entender o motivo do fracasso da abordagem anterior. Porque no começo a tentativa era explicar tudo isso usando exclusivamente a biologia. O contexto histórico é a chave para entender a grandiosidade desse texto. Em 1895, o Freud, que era um neurologista brilhante, escreveu o Projeto para uma Psicologia Científica. A ambição daquela época era explicar absolutamente todo o comportamento humano usando apenas neurônios. Só biologia pura e dura. Isso, neurônios e quantidades de energia física ou química que fluíam pelo sistema nervoso. O objetivo era mapear uma cadeia puramente material e ininterrupta que daria conta de todos os eventos mentais. Se isso desse certo, a necessidade de inventar processos mentais inconscientes seria totalmente eliminada. A mente seria apenas um reflexo do cérebro físico. Certo, vamos desempacotar isso voltando à analogia do filme Esburacado. A tentativa neurológica era o equivalente a tentar consertar a fita do filme analisando apenas a composição química do celulose. Perfeito, a espessura do plástico. Exato, ignorando completamente o roteiro escrito. Só que o cotidiano esfregava as falhas do roteiro na cara de todo mundo. O texto cita evidências banais. Que todo mundo passa. Sonhos que parecem absurdos e desconectados da realidade de quem dorme. Os atos falhos, quando alguém quer dizer uma palavra e diz outra completamente comprometedora. Ou até mesmo ideias brilhantes que simplesmente assomam a mente durante o banho.
vindas de lugar nenhum. Como se brotassem do nada. Exigir que a psique seja composta apenas pelo que a gente percebe conscientemente torna o ser humano um aglomerado de atos desligados, rompendo as continuidades psíquicas. O conceito de inconsciente entra como a argamassa que conecta esses tijolos soltos. A constatação inevitável foi que a equivalência convencional entre o psíquico e o consciente era um erro de premissa. A máquina dos sintomas neuróticos era sofisticada demais. A metapsicologia nasce justamente quando se aceita que a consciência é apenas uma propriedade de uma pequena parte da mente e não a totalidade dela. E a partir do momento em que se aceita que o inconsciente existe e preenche as lacunas, surge um novo problema. Foi preciso criar um mapa desse novo território. Aí a gente entra na famosa topografia da mente. Mas é crucial não confundir esse mapa com uma aula de anatomia. Esse é um erro comum no estudo da psicanálise. A visão topográfica proposta não localiza processos no córtex pré-frontal ou nas áreas subcorticais do cérebro. Não tem um endereço físico ali. Não. Trata-se de uma divisão funcional de regiões do mecanismo mental. O Freud propõe 3 sistemas principais. O sistema X, que é o inconsciente, o sistema PCS, que é o pré-consciente, e o sistema CS, o consciente. Certo. Um ato psíquico precisa passar por fases. Ele nasce inconsciente. E para avançar em direção à consciência, ele esbarra numa fronteira, um posto de controle onde atua uma força que a gente chama de censura. É a alfândega da mente. Se a ideia for barrada por essa censura, ela sofre o que chamamos de repressão ou recalque. E fica presa lá no inconsciente. Não passa. Mas se passar, ela entra no pré-consciente e fica disponível para ser acessada. Mas lendo o ensaio de 1915, tem um debate técnico muito sutil sobre o que acontece com a ideia que atravessa a fronteira. Quando uma ideia reprimida finalmente passa do inconsciente para o consciente, a mente faz uma nova cópia dessa ideia nesse novo lugar, como se imprimisse um documento novo, ou a ideia original apenas muda de estado. Essa discussão entre a hipótese topográfica do novo registro e a hipótese funcional da mudança de estado é o coração do rigor investigativo do texto. Para resolver isso, a argumentação traz um cenário clínico. Pensemos num paciente que tem uma memória traumática reprimida. Certo. O terapeuta, através da análise, deduz qual é essa memória e simplesmente conta a verdade ao paciente em voz alta. Pela lógica comum, se a ideia acabou de ser comunicada à consciência do paciente, ela se tornou consciente e a repressão deveria acabar instantaneamente. O que seria maravilhoso, a cura em 5 minutos de sessão. Exatamente. Mas quem atua na clínica sabe que despejar a verdade no colo de um paciente não resolve a neurose. Longe disso. O ato de ouvir o terapeuta não destrói a repressão. O que ocorre é que o paciente passa a abrigar a mesma ideia em 2 formatos totalmente isolados. 2 gavetas diferentes. Por um lado, há a lembrança consciente do traço auditivo recente, ou seja, o eco das palavras do terapeuta. Por outro, a lembrança inconsciente da experiência original continua intacta e isolada na sua forma primitiva, lá no sistema X. Ouvir um relato intelectual e vivenciar a memória afetiva são eventos psicologicamente desvinculados. Nossa, isso é muito forte. A verdadeira elaboração clínica só ocorre quando essas 2 pontas se encontram. Só aí o sintoma cede. Isso levanta uma questão enorme sobre os sentimentos. A gente entendeu que as memórias e representações têm essa dupla possibilidade. Mas e a emoção pura? É muito comum no dia a dia ouvir expressões como eu tenho uma ansiedade inconsciente ou uma culpa inconsciente. Se alguém sente um pavor súbito e não sabe de onde vem, essa emoção não estava escondida no inconsciente? Esse é o momento de fazer uma ressalva técnica de extrema importância para quem estuda teoria para provas e concursos. Vamos lá. Rigorosamente falando, a antítese entre consciente e inconsciente não se aplica aos afetos e instintos da mesma forma que se aplica às ideias. Um instinto ou uma pulsão nunca se torna objeto da consciência. Apenas a ideia que o representa consegue fazer isso. Da mesma forma, afetos e emoções são, por definição, processos de descarga que precisam ser percebidos pela consciência. Então eles não ficam guardados. Não existem afetos inconscientes guardados em estado latente. O que a gente chama de emoção inconsciente é, na verdade, um impulso afetivo cujo representante ideacional foi reprimido. Pausa.
Essa parte sempre gera confusão. Se a emoção não está guardada numa caixinha no inconsciente, o que exatamente é reprimido quando alguém desenvolve um trauma? O texto fala muito de catexia. Acho que antes de prosseguir, a gente precisa de uma definição clara, quase didática, do que diabos é catexia. Uma excelente interrupção. A palavra catexia, do alemão Betzingang, significa investimento. Pensemos na catexia como uma carga de eletricidade emocional. Tá. Imaginemos que uma memória na mente é como uma lâmpada apagada. A catexia é a eletricidade que liga essa lâmpada e dá a ela importância, brilho e urgência. A mente investe energia psíquica, ou catexia, em ideias, pessoas ou objetos. Quando ocorre um trauma e a mente precisa se defender, o que a repressão faz é arrancar essa ideia da consciência. A lâmpada, no caso. Isso. O afeto, a emoção, se desgarra dessa ideia original. A ideia original associada ao sentimento é reprimida, mas a carga afetiva fica solta. O texto enumera 3 destinos para esse afeto que perdeu a sua ideia. Ele pode permanecer flutuando, pode ser totalmente inibido ou pode se transformar numa cota de energia qualitativamente diferente que quase sempre resulta em ansiedade. Inibir o desenvolvimento desse afeto, aliás, é o principal objetivo da repressão na mente. Como a gente costuma dizer, o conhecimento gera ansiedade, mas o estudo a acalma. E falando em processos de desenvolvimento e estudos, este é um bom momento para uma pausa técnica. Se o conteúdo dessa análise está clareando as ideias, o convite é para curtir o vídeo e compartilhar nos grupos de WhatsApp e Faculdade de Psicologia. O apoio de quem ouve é fundamental. Ajuda demais o canal a levar informações complexas de forma acessível para mais pessoas na jornada acadêmica. E para quem quiser aprofundar os conhecimentos, a descrição do vídeo conta com sugestões de bibliografias excelentes. Reforçando mais uma vez o nosso aviso. O Clube Psi está de portas abertas com cursos de aprofundamento. A participação lá faz toda a diferença. Fechando parênteses, vamos voltar à engenharia da mente. A ideia está reprimida e o afeto tenta escapar. Como a mente consegue segurar essa pressão contínua? Aqui a gente entra no que a metapsicologia chama de dimensão econômica. A repressão não é um evento pontual. Não é como trancar um objeto inerte num cofre e jogar a chave fora. Ele não fica lá parado. A ideia reprimida está viva, altamente catexada, ou seja, carregada de energia, e faz uma pressão contínua para retornar à consciência. Logo, é necessário um gasto de energia igualmente contínuo para barrar esse retorno. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. A imagem que melhor ilustra essa dinâmica econômica é a de uma pessoa tentando segurar uma porta fechada contra uma ventania muito forte. Ótima imagem. Não basta bater a porta, o vento continua empurrando. A pessoa precisa ficar escorada ali, fazendo força física sem parar, suando, gastando calorias o dia inteiro apenas para manter a porta no lugar. É um ralo de energia. Essa analogia capta a essência da anticatexia. Na linguagem psicanalítica, o vento empurrando a porta é o desejo inconsciente buscando descarga. A pessoa escorada fazendo força é a anticatexia. Trata-se de um contra-investimento de energia gigantesco que o sistema pré-consciente realiza para proteger a fronteira mental. A saúde mental de um indivíduo depende muito do quanto de energia ele desperdiça mantendo suas portas fechadas. Sobra pouca energia para viver, né? Exato. E há um exemplo clínico brilhante no texto sobre como isso se estrutura nas fobias infantis. O caso clássico do medo irracional de um animal. Como a ventania e a porta funcionam nesse quadro clínico? Na histeria de ansiedade ou fobia, existe um impulso reprimido original, como um desejo hostil ou amoroso voltado para o pai, que não pode ser admitido. Esse impulso reprimido gera uma ansiedade livre e insuportável na criança. O que a mente faz? Ela usa a anticatexia como defesa. Pessoa escorando a porta. Isso. A energia psíquica foge da ideia original, que é perigosa, e se agarra a uma ideia externa e substitutiva, neste caso, um animal como um cavalo ou um cachorro. Esse animal vira o alvo da fobia e passa a atuar como uma anticatexia. A ansiedade vira um medo tangível. A criança passa a construir uma muralha de proibições e rituais para evitar o animal. É quase uma estratégia tática da mente. A genialidade da doença é que o ego projeta um perigo que é interno e incontrolável para fora.
Ao tratar o perigo como se viesse do mundo externo, o ego tem a ilusão de que basta não chegar perto do animal para estar seguro. É um mecanismo de defesa sofisticado para lidar com o terror interno. Mas isso nos leva, inevitavelmente, a olhar para o outro lado da porta. Se o pré-consciente gasta tanta energia para se proteger, o que existe lá dentro do núcleo do inconsciente? Se tirarmos o filtro da racionalidade, como é que essa dimensão opera? O sistema inconsciente possui um conjunto de regras que destroem a lógica cartesiana com a qual a gente está acostumado. O ensaio de 1915 cataloga 4 características centrais desse núcleo. A primeira delas é a isenção de contradição mútua. Fazendo uma pausa nessa primeira, como impulsos opostos não se anulam? Se alguém sente amor profundo e ódio extremo por uma mesma figura paterna, na lógica consciente isso gera um curto-circuito paralisante. Como o inconsciente suporta isso? Ele suporta justamente por conta da segunda regra, o domínio do processo primário, que se traduz na absurda mobilidade das catexias, daquelas cargas de energia. A energia psíquica lá dentro não fica presa de forma estática a um conceito só. Ela flui livremente através de mecanismos como deslocamento e a condensação. E como isso funciona na prática? No deslocamento, todo o peso emocional que pertencia a uma ideia principal é transferido para uma ideia trivial. Na condensação, a carga afetiva de várias experiências distintas se aglutina num único elemento. Como a energia é tão plástica, amor e ódio podem coexistir e simplesmente se condensarem numa terceira imagem surreal. O que nos leva diretamente à experiência onírica. A formação dos sonhos é a vitrine dessa mobilidade. Quando sonhamos com uma pessoa que tem o rosto de um amigo, mas o corpo de um familiar e a voz de um professor da infância, estamos vendo a condensação em estado puro. Misturou tudo. Ou quando acordamos aterrorizados porque sonhamos com um simples abajur apagado, isso é o puro deslocamento de um terror profundo para um objeto banal. Exatamente. E as outras 2 regras fecham esse quadro surreal. A terceira é a atemporalidade. O núcleo do inconsciente não envelhece. Não existe noção de passado ou futuro, e as ideias reprimidas há 30 anos possuem a mesma urgência e vivacidade de um evento ocorrido ontem de manhã. É como se o tempo estivesse congelado no momento do trauma. Sim. E por fim, a 4ª característica é a supremacia absoluta da realidade psíquica sobre a realidade material externa. O sistema opera guiado cegamente pela força do desejo e pelo princípio do prazer, ignorando completamente os fatos objetivos do mundo físico. Enquanto dormimos, presenciar esse show de horrores ilógicos é seguro porque a motricidade está desligada, a gente não sai correndo. Graças a Deus. Mas existe um cenário onde esse núcleo atemporal e caótico invade a vigília de forma avassaladora, e é com isso que o Freud arremata sua metapsicologia no texto. Fica visível de forma crua na clínica. É fascinante como a clínica da esquizofrenia serve como o laboratório definitivo para provar como a nossa consciência é estruturada. Na psicose, o funcionamento primitivo do inconsciente opera a céu aberto. O texto traz um relato impactante do Dr. Viktor Tausk para ilustrar isso. O Tausk atendeu uma paciente esquizofrênica que apresentava um sintoma muito peculiar. Ela não trazia delírios místicos grandiosos, mas uma queixa física insistente. Ela afirmava que os seus olhos não estavam direitos e reclamava amargamente de estar com os olhos tortos. Avaliando por esse ângulo, parece apenas um delírio somático comum. Mas qual era o mecanismo de fundo? Ao investigar, descobriu-se que a queixa de olhos tortos começou logo após a paciente ter uma briga severa com seu amante. Ao tentar articular o sentimento sobre a briga, ela usava a expressão de que o amante era um mentiroso, um hipócrita, que ele era um entortador de olhos. A metáfora da mentira. Isso. Segundo ela, ao se comportar daquela maneira hipócrita, ele entortara os olhos dela, forçando-a a enxergar as coisas de forma diferente. O choque para a teoria clínica aqui é perceber como uma metáfora linguística abstrata sofre um processo de condensação radical e vira um sintoma nos órgãos do corpo. A fala do órgão. O paciente trata o conceito abstrato da palavra como se fosse uma coisa material palpável. Então, o que tudo isso significa para nossa mente consciente? É aqui que a teoria atinge o seu clímax conceitual.
Para destrinchar esse mecanismo de tratar a palavra como objeto material, surge a diferença técnica mais vital do estudo, a separação entre a representação da palavra e a representação da coisa. Uma sacada genial. Se a gente pensar no conceito de uma cadeira, a representação da coisa é a memória sensorial dela. A cor da madeira, a textura do assento, a experiência de sentar. Já a representação da palavra é apenas a etiqueta linguística, as letras e o som que a gente emite. Essa síntese é impecável. O Freud esclarece a brilhante conclusão de que uma apresentação consciente abrange a apresentação da coisa somada à apresentação da palavra. Já no inconsciente, existe apenas a representação da coisa. As memórias sensoriais brutas, os impulsos corporais. Nas neuroses comuns, como na fobia, o que a repressão faz é tentar cortar o elo. Ela impede que a imagem traumática receba uma tradução em palavras. Corta a conexão entre o sentir e o falar. Mas na esquizofrenia, o desastre é estrutural. O esquizofrênico sofre uma ruptura com o mundo exterior. Isso. Ele abandona completamente a representação da coisa, as catexias do objeto, a conexão com o objeto real se perde. Na tentativa desesperada de se curar, de recuperar o contato com a realidade que se esvaiu, o psiquismo doente tenta se agarrar apenas às representações das palavras. Sobrou só o som, só o conceito raso. Como as palavras ficaram esvaziadas do seu conteúdo prático e sensorial, o paciente passa a brincar com a linguagem da mesma forma que o inconsciente brinca com as imagens dos sonhos, promovendo condensações e deslocamentos com as letras e os sons, gerando o clássico discurso desorganizado da psicose. A precisão teórica dessa formulação é o que solidifica o texto como uma obra-prima. Chegando ao final dessa jornada densa, o saldo do aprendizado é robusto. Sem dúvida. Fazendo um apanhado geral, didático do que foi visto, a gente iniciou na necessidade do inconsciente para tapar as lacunas da mente, fugindo da neurologia estrita. Mapeamos a topografia, entendemos que afetos não são inconscientes da mesma forma que as ideias, vimos a força imensa da anticatéxia na repressão. A porta e o vento. Isso. Mergulhamos nas regras bizarras do inconsciente, sem tempo, sem contradição, e finalizamos com a separação entre representações de coisa e de palavra. O principal aprendizado é que o inconsciente não é apenas um depósito de memórias, um porão poeirento. Ele é um sistema vivo e dinâmico com regras próprias. É o verdadeiro sistema operacional central, rodando silenciosamente em segundo plano, enquanto a tela do computador, que é a nossa consciência, mostra apenas uma fração minúscula e super editada do que realmente está acontecendo no hardware. Com esse panorama completo, a gente encerra a imersão de hoje. Agradeço imensamente a presença e a audiência de quem nos escuta. Fica o pedido para seguir o canal e não perder os próximos áudios sobre psicologia. Lembrando sempre de conferir as vantagens e os conteúdos inéditos do Clube Psi. Mas antes do silêncio final, deixe o microfone aberto para uma última provocação, aquela semente para reflexão futura que continua ecoando após o fim do áudio. A reflexão que eu deixo para quem estuda e tenta decifrar a mente humana, os futuros psicólogos e psicólogas, é sobre o nosso grande apego à racionalidade. Se a teoria propõe que a consciência é apenas a superfície linguística que tenta colocar em palavras um oceano de representações irracionais e atemporais, até que ponto as grandes decisões puramente racionais que defendemos no dia a dia com unhas e dentes não passam de uma ficção, uma narrativa que o pré-consciente edita às pressas apenas para justificar impulsos, medos e desejos profundos que não têm nem tempo nem lógica? Onde termina a razão analítica e onde começa o álibi perfeito criado pela nossa mente para encobrir a ventania dos próprios desejos? Fica o questionamento para amadurecermos na prática clínica e na vida.